Olá, eu sou a professora Elisa Cleia Nobre, sou graduada em Serviço Social e mestre em Educação. Estou aqui para conversar com vocês sobre o terceiro setor e sobre as contribuições do terceiro setor para enfrentamento da questão social. Eu espero que vocês acompanhem esse material com bastante afinco e que a gente possa trocar aí ideias por meio da tutoria sobre este conteúdo, sobre o que está colocado nos nossos textos complementares, então que a gente possa ter essa interação por meio da tutoria durante todo o nosso curso. Vamos lá, começando a falar sobre o terceiro setor. Vamos falar sobre o surgimento do terceiro setor. Então vamos fazer algumas considerações históricas sobre o terceiro setor, porque sempre que falamos em terceiro setor, temos várias e divergentes correntes que trabalham, que estudam e que apresentam suas análises sobre o surgimento do terceiro setor. Mas em todas essas análises, em todas essas diferenças, conceituais, nós vamos notar que sempre nos remetem ou somos remetidos a falar sobre a caridade, sobre as obras de caridade e que essas obras de caridade deram origem ao terceiro setor. Então sempre vamos notar que, seja qual for o autor, seja ele um crítico do terceiro setor, seja ele um defensor ferrenho do terceiro setor, sempre irá voltar às ações de caridade que conceitualmente deram base para o surgimento e crescimento do terceiro setor. Então vamos sempre falar das ações que foram desenvolvidas pela igreja, pelas comunidades e que essas ações foram sendo aprimoradas e por meio desse aprimoramento então surgiu este novo segmento que é o terceiro setor. Caridade, então, sempre vai estar presente no conceito de terceiro setor. Doação, sempre vai estar presente no conceito de terceiro setor. E um outro tema que está sendo muito trabalhado, que podemos falar que é uma atualização ou um aprimoramento do termo caridade, do termo doação, é a filantropia. Então, a filantropia, ela também se encaixa nesse conceito inicial do surgimento do terceiro setor, mas é algo que está sendo mais utilizado agora tanto no Brasil como fora do Brasil. Então a filantropia, ela também tem o mesmo caráter, ela também tem a mesma base conceitual da caridade, da doação, mas é um termo um pouco mais utilizado contemporaneamente. Mas vocês podem notar que também, quando pegamos o dicionário, vamos ver que a filantropia, ela engloba a generosidade humana, a doação, a entrega, a ajuda ao próximo. Então, todos esses conceitos, sejam eles utilizados em qualquer momento aí da conceituação desse termo, nós vamos estar falando da mesma coisa, ou seja, da caridade, da doação, do voluntariado, da doação voluntária de pessoas em prol daquelas que estão necessitando de um auxílio imediato. Estado e igreja. Sempre falamos sobre a ação da igreja no surgimento do terceiro setor. E vamos ver que a ação da igreja, ela durante todo o surgimento do terceiro setor e até hoje, ela não é desvinculada da ação do Estado. Mesmo em tempos passados, em épocas em que essa doação essa caridade, essas ações eram realizadas especificamente pela igreja, porque nós podemos lembrar da roda da caridade, quando as crianças eram deixadas nas igrejas, ali nos asilos para serem cuidados. Desde essa época a igreja já trabalhava então com essa filantropia, com esse acolhimento. Mas nem nesta época as ações da igreja eram desvinculadas das ações do Estado, porque o Estado, querendo ou não querendo, entrava para dar um suporte para as igrejas atuarem. Então, não existe uma forma de desvincular
totalmente a ação, as ações sociais, seja lá de igrejas, de organizações não governamentais, ou seja, das ações do terceiro setor, não tem como nós desvincularmos totalmente das ações do Estado. Atualmente, nós vamos ver que isso é muito mais presente ainda, a atuação ou essa ligação entre Estado e Igreja é muito mais presente até em função das leis que dão o apoio para que o terceiro setor se desenvolva e que desenvolva as suas ações. Então, podemos notar, desde tempos antigos, essa vinculação entre Estado e Igreja nas ações de atendimento às necessidades mais prementes, mais urgentes da população. Pode-se até discutir ou criticar as ações da Igreja e as ações do Estado. Muitas vezes nós ouvimos uma crítica, a Igreja não pode se misturar com a ação do Estado. Por quê? Porque a Igreja ela tem a função de incentivar a vida religiosa e também social dos seus membros, daquelas pessoas que participam de determinada comunidade religiosa. E o Estado, ele tem como função proteger e promover os direitos humanos de todos os cidadãos. Mas nós chegamos naquele ponto em que falamos, será que a Igreja ela também não cumpre esse papel de promover, de proteger os direitos humanos, de estar à frente dessas ações econômicas, até de auxiliar as pessoas que estão dentro da sua comunidade em aspectos econômicos, na convivência, no social? Então, muitos autores vocês vão notar que também trabalham essa forte vinculação entre Estado e Igreja. E dificilmente nós vamos conseguir desvincular esses dois aspectos. Mas aonde se inicia a participação da sociedade nos atendimentos às mazelas sociais? É quando essa sociedade que nós falamos que é a base do terceiro setor iniciou as suas ações no atendimento às mazelas sociais. Nós podemos ver que essas ações acontecem desde o início da civilização humana. Sempre vamos notar que essas ações já eram inclusas no relacionamento daquelas pessoas, independente da época em que o ser humano viveu. Mas nós temos um marco histórico que vai acompanhar o surgimento das ações da sociedade civil organizada dentro do aspecto político e do aspecto social. Nós temos esse marco como a data ou meados de 1970, com o fim do período da ditadura e quando novas experiências de organizações sociais começaram a acontecer. Então, não é que essas experiências ou esses movimentos populares não aconteciam antes. Eles aconteciam, tanto que na época da ditadura, secretamente, de forma escondida, esses movimentos continuavam a acontecer, e sendo reprimido no período de ditadura. Mas com o fim da ditadura, esses movimentos que foram suprimidos durante o período ditatorial começaram a ganhar um novo fôlego e começaram novamente a sair às ruas, se organizar, apresentar outras novas demandas e ressuscitar velhas demandas para que esses movimentos populares começassem a se reorganizar e assim a sociedade civil começou a voltar novamente a trabalhar nos aspectos sociais, trabalhar nos aspectos econômicos e de embate àquilo que estava acontecendo no cenário político, no cenário econômico e no cenário social. Então, de 1970 a 1980, nós podemos destacar como um período em que esses movimentos sociais voltam a se reorganizar e começam a trabalhar para reorganizar a sociedade civil que sai às ruas ou sai em busca de realizações e de ganhar espaço, um novo espaço
na sociedade civil. Começam então ações coletivas de vivência nos movimentos sociais, novos atores políticos se agregam a este movimento e assim levantam uma bandeira política emancipatória de todo aquele movimento que está acontecendo. E os anos vão passando, 1970, 1980, a sociedade passa então a refletir sobre a ação coletiva que está sendo realizada. A sociedade brasileira movimenta-se em busca da afirmação de direitos sociais e direitos humanos, essa é uma bandeira bem levantada. Começa-se a valorização da democracia e a luta pela moradia, por equipamentos públicos, centros de educação popular, começa então a se apresentar de maneira mais enfática dentro da sociedade civil. Com a estabilidade do governo de 1990, esses movimentos eles começam a aparecer com mais expressão na nossa sociedade. Alguns autores consideram então que a expansão do terceiro setor se dá nessa época, porque nessa época de 1990, com os movimentos sociais sendo acrescidos e sendo apresentados com mais afinco na sociedade, acontece uma expansão desse terceiro setor. Então, organizações internacionais começam a investir, ver que essa movimentação está acontecendo e começam a investir nesses movimentos, na expansão dessa sociedade civil organizada. Existe então uma forte exigência da ampliação do mercado imposto pelo neoliberalismo e nessa vertente também começa-se a trabalhar a questão social. Então as organizações sociais, advindas dos movimentos sociais, entram na luta de enfrentamento da questão social. E aí então começa a contribuição do terceiro setor no enfrentamento da questão social, o que nós vamos ver na nossa próxima aula. Então nós encerramos aqui este assunto, o surgimento do terceiro setor, e na nossa próxima aula nós vamos continuar discutindo sobre a questão social e essa participação do terceiro setor no enfrentamento da questão social. Até a próxima aula então.